soltar umas bobagens aqui, né? Certo? Então, Eu não vou falar aquela inicial, tá, Bruna? Ai, professor, eu peguei no metade, eu fiquei curiosa. Se você quiser falar não, depois, fica à vontade. Não, mas é bobagem. A gente estava discutindo, assim, aquelas ferramentas que o pessoal não divulga, sabe? Todo mundo usa, mas o cara não fala que usa, né? Certo? Tipo Mas então, Tinder? você citou um caso bom, né? Para encontro, hoje a turma usa muito o Tinder, né? Mas é isso, só que é um Tinder pro Boris, né? O Tinder do Boris é diferente, é um Eita ECA, porra. né, Boris? Tudo bem, tudo bem. Não precisa entrar Agora, em o negócio detalhes. dele é o encontro com dados, né? Ah, Certo? Nesse tá. momento. Ele está aficionado por dados históricos e tal, né? Certo? Depois, eu acho que ele usa o Tinder também, né? Ele deve saber do Tinder, mas agora o negócio dele é namoro com dados, né? Mas, muito bem, né? Então, a primeira parte vai falar do IPv4, né? Que é um IP que foi inventado, né? A forma de endereçar, ela foi inventada quando se inventou o protocolo IP e depois o TCP, enfim, né? Criou a pilha lá, a arquitetura, e é usado até hoje, né? Só que tem um fato relevante aí nessa história. Em 2013, na verdade, em 2012 já se anunciou, 2013 aconteceu o que a gente chama de esgotamento de faixas IPv4 na internet. Tá? Ou seja, um grande provedor de internet vai vender um canal para o cliente e ele não consegue pôr um IP válido para o cliente, né? Porque não tem mais IPs disponíveis no mercado. Né? E aí, qual que foi a estratégia que a turma passou a adotar? Né? Tem duas. Ou a gente vai para o IPv6, né? O IPv5 foi tentado, mas não funcionou, ou a gente vai para o IPv6, que ele é mais robusto em termos de endereçamento, né? Tem uma capacidade de endereçamento muito mais interessante. Ou a gente faz um meia-boca, né? E o meia-boca é o que está na terceira parte desse vídeo, que são os serviços de PAT e NAT, né? Quem nunca ouviu falar de PAT e NAT já deve ter ouvido falar, obviamente. Por exemplo, para sair do Mackenzie, eu preciso passar por um proxy server, certo? certo. Então, esse proxy server que a gente passa, obviamente ele faz uma inspeção ali para ver se o cara está acessando pornografia, tá, ele tem direito a acessar pornografia? Não, então bloqueia ele. Tá? Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer com proxy, né? Dá um conjunto de regras que, especificamente, o nome técnico disso é um firewall, né? Firewall sabe a melhor definição de firewall que eu já vi na minha vida, não? Contei para vocês já, não? Não me recordo. Tá. A melhor definição de firewall é porteiro de boate. Né? Por que porteiro de boate? Porteiro de boate normalmente recebe a seguinte instrução: olha, só entra quem está de sapato. Certo? Então, se você entrar, não vamos exagerar, se você entrar de cueca, mas se você tiver de sapato, o cara deixa você entrar. Agora, se você tiver lá todo bem trajado, né, e tiver com tênis, alguma coisa assim, ele vai dizer, não pode entrar. Tá? Então, esse é o princípio do Firewall, né? A gente vai programando um conjunto de regras e ele vai olhando, né? Então, a gente diz, primeiro olha o sapato. Tem sapato? O cara tem. Beleza. Agora, vê se o cara tá de cueca, não pega bem, né? Vê se o cara tá de calça. Tá de calça? Beleza. Né? Vê se ele está com camisa, tem que estar com camisa. Então você vai pondo um conjunto de regras do passa não passa, né? Isso é o Firewall, tá? A gente chama de Firewall. Então quando a gente passa para esse proxy server, ele tem serviço de Firewall e ele tem um outro serviço que a gente chama de PAT, né? E está nessa apostila na parte 3. Então, basicamente, o PAT, o que ele faz? Ele faz uma mágica, que não é bem mágica, né? Ali está na parte 3, está bem explicado. Ele pega um único endereço válido de internet, né? E com esse único endereço válido de internet, ele atende o campus inteiro do Mackenzie. Tá? Então, se você pegar nos horários de pico, sem o Covid, né? Nos horários de pico, chegam a ter 20, 30 mil pessoas, né? Ali dentro daquele campus de Higienópolis, né?
As 30 mil pessoas, acreditem, estão acessando a internet através de um. Tá? E esse recurso, então, deu essa deixa, né, para os provedores de internet. Então, o que o provedor mais antigo ele fazia? Quando um cliente desativava um canal, né, um canal mais antigo, normalmente você dava lá 16 IPs válidos para o cara, né, que é um luxo hoje, né? Então, o que o cara faz? Ele pega 16 IPs válidos e diz assim, agora eu vou dividir em 16 links diferentes, com um IP válido cada um, e eu vou dar para 16 clientes diferentes. Tá? Então, com isso, os grandes provedores da internet vêm sobrevivendo com IPv4, e nas redes privadas, a gente mascara esse problema de ter só um IP válido, né, para sair na internet, através desse recurso do PAT, que, no caso do Mackenzie, é um Blue Coat, né, que implementa, se não me falha a memória, com o PAT implementado lá dentro, né, como um recurso. Tá? Então, isso é visto na terceira parte. Na segunda, a gente explora o IPv6, né? Porque uma hora vai acontecer, né? Meio aquele negócio assim, a gente sabe que é inevitável, mas enquanto puder evitar investimento pesado no IPv6, a gente vai postergando, tá? Mas eu passo, então, os conceitos de IPv6 para vocês, para que vocês possam ficar antenados, tá? Nesse assunto. Então, a gente vê IPv4, IPv4 atualmente o que é usado em projeto de redes, tá? De redes IPs, IPv6, para que vocês saibam, né, que existe, como funciona. E aí, mais para frente, a gente vê essa parte da arquitetura TCP/IP, então, o que é um socket, o que é um port, né, para que serve, e, particularmente, a gente vai, então, para a parte do NAT, que é Network Address Translation, e do PAT, né, que é um Port Address Translation, né, onde a gente faz essas mágicas usando ports da arquitetura. Beleza? Então, são 3 vídeos, né? Então, eu picotei, né? É um assunto só, mas eu picotei em 3 vídeos. Em cada vídeo tem alguns exercícios para serem feitos, tá? Eu posso compartilhar aqui a tela, que aí eu ponho o PPT e a gente dá uma olhada. O que vocês acham? Pode sim, professor. Tem como compartilhar depois esse PowerPoint também, disponibilizar ele? Tem. Se vocês quiserem, ele inteiro, né? Você diz? Isso. Tem. Eu ponho na forma de PDF, que fica mais fácil manipular, e subo no Moodle, né? Subo no Moodle para vocês. Pode deixar. Só me lembra no finalzinho, tá, Wesley? De novo, de Beleza. fazer isso. Beleza? Pode deixar. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Está compartilhando e vamos lá para a aula de hoje, que é planejamento de redes. Acho que é essa aqui mesmo. Deixa eu pôr. Você veja que o nosso amigo Lucas está aqui, né? Perturbando, né? Eu não fiz nada, professor. Mas. Não, brincadeira, lógico que você não fez nada. Então, o tema dos 3 vídeos, aqui ele está todo junto, né? Por isso que tem um conjunto, é um deck de 50 slides, né? Mas o vídeo está quebrado porque é um deck denso, né? Você vai ver que cada slide, às vezes, a gente fica explicando uns 3 minutos, tá? Então, primeiro, eu mostro aqui, né? Só para vocês, não sei se vocês conhecem, né? Isso aqui é um mapa, né? Que a gente pode ver, né, a qualquer momento, né? Inclusive com essas palavras-chave, de como é que está o uso do IPv4 no mundo, né? De certa forma, ele também dá como é que está o uso da internet no mundo, né? Então, se vocês observarem, né, esse mapa aqui tem uma grande, aqui no Brasil, né, se for olhar no Brasil, tem uma grande concentração na região sudeste, tá? Um pouquinho aqui na área de Recife, né, que é uma área onde a gente vai para a África, a gente atinge aqui a Europa também e vai para os Estados Unidos, né,
costeando. Tá? Estados Unidos, né, não é muito diferente, repara que é bem costeira, né, a utilização mais intensa, né, de internet. Se você estiver aqui no miolo dos Estados Unidos, né, assim como a gente tem a região amazônica aqui que não tem nada, ó, no miolo dos Estados Unidos a internet não é tão boa assim não, né? Não sei se vocês conseguem reparar aqui, né? Falta atendimento, né, com IPv4, né? A África, não preciso, né, fora de comentários, né, infelizmente é um continente esquecido, né? E aí a gente vai para a região ali dos tigres asiáticos, né? Tigres asiáticos também a gente tem um bom uso da internet, né? A Rússia, eu não confio no mapa, tá? Alertando você, essa área aqui da Rússia, porque a Rússia sonega tudo quanto é tipo de informação, né? Até hoje, né? Então, você dizer que a Rússia não tem internet, né? Tudo bem. Na área siberiana talvez não tenha, mas a Rússia inteira é complicado. E na Europa, né? A gente vê aqui no norte, né, da Europa, eu acho que eu já comentei com vocês que a Holanda, né, é a área de entrada, né, dos backbones de redes submarinas, né, da internet, e a gente tem uma boa distribuição, né, pelos países europeus, né, e lá os países nórdicos também, tá? Então essa é a distribuição do IPv4, e aí a gente fala sobre ele. Tudo bem aqui, gente? Sim. Tudo bem. Uhum. Beleza. Então, o IPv4, né, ele trabalha com algumas classes de endereços, né, onde as classes que a gente chama de... o que são os endereços, né? São 4 bytes, né? 4 bytes separados por um pontinho. Isso é um endereço IPv4. Tá? E aí, né, dentro dessas faixas, né, dependendo da faixa que você está numa classe diferente, né? Cada classe tem a sua função. As classes D e E são classes de controle, né, na internet, né? Classes que são usadas mais por equipamentos roteadores, equipamentos de backbone. Então, normalmente, num planejamento de rede IP, a gente não usa isso, tá? A gente só usa para quando precisar alguns aspectos de controle e gerenciamento, né? Então, normalmente, a gente faz o planejamento olhando as classes ABC, tá? Eu disse que são 4 bytes, né? Aí só uma explicação para vocês, né? O francês, gente, os caras... hoje já nem tanto mais, né? Mas antigamente eles traduziam tudo, né? Literalmente. Então, eles não admitiam usar byte, né? Byte é uma palavra de origem inglesa, né? Então, o byte em francês é octet, né? Ou octeto, né? Simplesmente. Então, se você for olhar em todas as normas de telecom, ninguém usa a palavra byte, o cara diz octeto, tá? Então, para a gente ser rigoroso aqui, eu teria que dizer que a faixa de endereçamento IP usa 4 octetos, né? Ou seja, 4 bytes, cada byte com 8 bits, né? Que permitem, então, números de 0 a 255. Beleza? Beleza. Então, vamos avançar um pouquinho. Aí, passando essa parte, né? Vocês vão ver que eu fui dividindo por classe, tá? Aqui ficou pequenininho. Deixa eu ver se eu ponho no modo apresentação, senão fica muito ruim para vocês, né? Eu vou dividindo por classe, tá? Então eu falo classe A, como é que a gente trabalha, né? Qual que é o objetivo, né? A gente vai chegar à conclusão, né? Mais para frente que ele é usado quando eu tenho poucas redes, eu preciso de muitos nós, né? Então, de uma forma privada, são redes muito grandes, né? E de uma forma pública, são os grandes segmentos de internet, né? Que usam endereços da faixa classe A, né? E aí eu dou um exemplo, né, de classe A para você entender, tá? Aí eu vou para outra classe, que é a classe B, né? A classe B, normalmente o objetivo dela é redes corporativas, né? Eu consigo atender até 16 mil redes e cada uma pendurar 65 mil nós, né? Ou 65 mil interfaces, estações. Então é estação para chuchu, né? Isso é voltado para ambiente realmente corporativo
ou operadoras grandes, né? Se você pegar uma operadora grande aqui na cidade de São Paulo, um endereço classe B vai bem, né? Em função do número de clientes que acaba sendo grande, tá? Operadora pequena, né, aqui na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, para vocês terem uma ideia, chega a ter 5 mil clientes, né? Então, o classe B atende bem, né, nesse caso aqui. E aí eu dou um exemplo também do classe B para você entender melhor. Aí eu vou para o classe C, né? Classe C é essa faixa de endereços aqui, e normalmente, né, eu tenho muitas redes e cada rede com poucos dispositivos, né? Então, isso aqui é dedicado ou para, a gente pode pensar, né, no domínio privado, né, redes, por exemplo, de filiais, né, uma filial de vendas, né? Eu vou implementar com um classe C, né? Porque eu tenho poucos dispositivos. Rede doméstica, né? Fatalmente, rede doméstica vai cair num classe C também, né? A gente implementa usando essa classe de endereçamento IPs, tá? Aí eu dou um exemplo do classe C, né? Aí vocês vão abordar, né? Vai ter uma abordagem que compara, né? Então você vê que o classe A são poucas redes com muitos nós, e conforme você vai indo lá para o classe C, você tem mais redes com poucos nós. Tá? Esse é o objetivo aí. Beleza? O Mackenzie estaria nessa classe B aqui? Perfeito. O Mackenzie entra exatamente na classe B, né? Como o Mackenzie tem mais ou menos 30 mil, né? Eu vou chutar alto aí, 30 mil endereços, né? É uma classe B, inclusive respeitando a norma, né? Eu já vou mostrar a norma aqui que a gente usa para ambiente privado, tá? Mas perfeita observação, a gente entra no classe B, tá? Normalmente, por exemplo, redes corporativas, né? Eu tenho um prédio do Itaú, né? Que ocupa ali vários andares, a gente põe classe B também, tá? Aí dentro de um domínio privado. Beleza, muito boa observação, tá? E aí eu comento exatamente, né, até pegando o gancho com o que o Wesley falou, de uma RFC, né? Qualquer norma na internet é publicado como Request for Comment, né? Isso é a abreviação de Request for Comment, né? Então, eu estou requisitando para comentários. Então, é mais ou menos como dizer, ó, toda norma na internet é aberta, né? Você pode questionar os órgãos da internet para fazer uma melhoria, porque você pegou algum problema ali que você não conseguiu resolver olhando a norma, tá? Então, é tudo, né, divulgado com RFCs. E a RFC que a gente usa para redes privadas é a antiga 1597, que hoje é 1918, né? Que estabelece essas faixas específicas, tá? Estabelece assim, né? Se você quiser um classe A, só pode usar a rede 10. Se você quer um classe B, você pode usar um 7216 até um 7231, que é o caso do Mackenzie, né? Mackenzie eu vejo a maior parte das sub-redes com 7216, tá? Se você quer classe C, né? Com muitas redes, e poucos nós, né? Uma rede doméstica é um 92168, né? Então eu aposto que se você olhar o seu endereço de rede agora, né? Você vai pegar, né? Se você der um IP config, né, num prompt de DOS da sua máquina, se você não fez o planejamento da sua rede, né? Deve estar com 92168, tá? Que são as redes dos fabricantes que soltam esses roteadores aí, tá? E tem uma rede também, essa é classe B, né? Cai dentro da classe B. Essa rede 169, ela é bem engraçada, né? Ela é pouco utilizada, né? Quem usa a classe B normalmente usa do 17216 até o 31, mas essa rede aqui ela é usada pela Microsoft, gente, né? Então, se você ligar uma máquina e essa máquina não encontrar nenhum serviço, né, que ajude a colocar um endereço IP, se ela já não tiver um IP fixo, ela vai definir aleatoriamente um endereço 169.254 alguma coisa, tá? Então, a ideia é a seguinte, né? Se eu colocar lá, imagina, né, um hub, ligar várias máquinas com Windows,
na hora que você liga o Windows, mesmo que você seja um laranja, né, de entendimento de TCP/IP, né, as diversas máquinas Windows vão estar se enxergando por IP, porque elas vão inventar esse endereço 169.254. Ok? Beleza? Ok. Né? Aí eu avanço, né? Eu vou dando uns exercícios, você vai ver que eles ficam bem poluídos, né? Assim, em termos de informação, né? Para a gente fazer o planejamento, eu te dou aqui um cenário, né? Com 3 roteadores, né? 3 cidades, e você vai ver que em cada cidade, né? Eu tenho um local com um número de nós diferentes, né? Então, basicamente, aí, ó, 20 mil nós, a gente vai precisar de uma rede classe B, né? Se você lembra lá da tabelinha. No Rio de Janeiro, que é uma rede de 25 nós, eu vou precisar de um classe C, né? E Curitiba, eu vou precisar, né? Como tem 100 mil nós, né? 100 mil passa de 65 mil, né? Eu vou precisar de um classe A, né? Para vocês saberem, redes corporativas classe A no Brasil são poucas que a gente tem, né? Uma que eu lembro é a da Petrobras, que tem cerca de 500 mil nós, e a outra é a da Vale, né? Só que a Vale eu não tenho certeza agora do número de nós, mas com certeza é maior que 65 mil, tá? Então eles usam classe A também, né? E aí eu vou fazendo o planejamento, né? Então eu pego na sede, coloco um classe B, respeitando a RFC, né? Então eu pus um 7217 para não ficar igual ao Mackenzie, né? E dou, né, um exemplo aqui de como é que ficam os IPs, né? Tudo está bem explicado ali no vídeo, né, que vocês vão ver. Aí eu vou lá para o Rio de Janeiro, ponho um classe C, tá? Aí eu vou lá para Curitiba, vou lá para Curitiba, ponho um classe A, né? Também respeitando a 1918, então vai ter que estar dentro do endereço 10. E aí tem um detalhe, né? Se você olhar cada canal, né, ele pode ser enxergado como uma rede TCP/IP que tem 2 nós só, né? Tem um nó que é uma interface de um roteador e um outro nó que é uma interface de um outro roteador, tá? Então, para cada canal, a gente faz um planejamento IP também, né? Então, aqui eu dou o exemplo do planejamento desse canal aqui, que é entre São Paulo e Curitiba, né? Nessa topologia, onde a gente usa um classe C. Então, eu inventei aqui, ó, um 92168 e eu pus o terceiro dígito lá 6, né? E aí pus as outras designações, respeitando a RFC. E eu deixo, assim, a questão das máscaras. Deixa eu falar aqui das máscaras, né? Não, eu vou passar essa questão das máscaras. Não, eu vou falar das questões das máscaras. Das máscaras, né? O que acontece, né? Esses números que vocês estão vendo aqui de máscara, isso, na verdade, se for para binário, né? 255, 255, 255, dá tudo 1, certo? Certo? Certo, correto. Né? Então, se você fizer uma porta end, né, fizer uma operação end, o equipamento faz isso, da máscara, com o endereço IP completo que você tem, você tira o endereço da rede, né, que nesse caso vai ser o 92.168.6. Tá? Por exemplo, se for nesse aqui que é classe A, né, ó, eu tenho uma máscara 255 só, o resto é 0. Então, se eu fizer uma operação end da máscara com o endereço IP, eu vou tirar o 10, né? Então, eu estou numa rede 10. Né? E os outros 3, aí você pode dizer, e os outros 3 servem para quê? Para nomear, nesse caso, as estações. Aqui, para nomear as estações, eu tenho um só. Tá? E o pessoal que trabalha muito com redes IPs foi ficando de saco cheio, né, de usar essa nomenclatura aqui, né? Porque ela é meio extensa, né, para usar. Escrever 255, 255, 255, né? Então, 255 tem 8 uns aqui, né, em binário, mais 8 uns, mais 8 uns, tá? Então, a turma mais jovem, né, que está trabalhando com TCP/IP, inventou a nomenclatura barra, né? Então, ao invés de escrever a máscara completa, como os velhinhos escreviam, hoje a gente escreve de uma forma mais rápida barra o número de uns. Então, esse aqui é um barra 24, tá? Porque tem 24 uns aqui dentro desses 4 números. Esse aqui, ó, só tem o 8 uns, então é um barra 8. Tá? Esse aqui em São Paulo, ó,
né? Tem 16 uns, então 1/16, tá? E assim por diante. No Rio de Janeiro, né, eu tenho 3 de novo, é 1/24. Tá? Então, essa é uma forma alternativa aí da gente escrever as máscaras de rede, né, nos equipamentos de uma forma mais simples. E eu deixo, então, um exercício para vocês, para completar, né, esse planejamento de rede, fazendo o planejamento desse canal e desse canal aqui. Beleza? Professor, uma dúvida. Claro. O /24 é o número de zeros, mas é sempre do esquerdo para a direita que eu conto os números uns, assim como que eu sei a ordem deles? Bom, tudo bem, aqui eu não pus as barras, né? Deixa eu voltar lá. O /24 é sempre da esquerda para a direita. Sempre da esquerda para a direita, né? Porque sempre no começo tem que aparecer o endereço da rede e no final o endereço da estação. Tá? Então aqui, né, eu sei que os 3 primeiros octetos, né, para não chamar de byte, representam a rede que eu estou, e só o último eu posso usar para nomear as estações, né? No caso, são as interfaces seriais desses 2 roteadores aqui nesse canal de comunicações. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Respondi a pergunta? Legal. Respondeu. Uma boa pergunta, né? Eu também, eu esqueci, a primeira vez que eu vi TCP/IP, eu também fiquei com essa dúvida, cara. Né? Mas é por isso, tá? Porque a esquerda sempre fica o endereço de rede e a direita a gente deixa o nome, né? O número das estações, tá? Então eu peço para você fazer esse planejamento, né? Ficou para home aqui. Aí eu te dou uma situação diferente, ó. Eu te dou uma topologia um pouquinho mais sofisticada, né, onde eu tenho 4 localidades, com essas características aqui. Né? Então, olha, ainda sem ver os vídeos, né, só com essa explicação por alto aí que eu estou dando aqui nessa live, né, 60 mil nós para o roteador 1, né, a rede do roteador 1 aqui, seria que classe, hein? Classe B. Classe B, beleza. Né? 200 nós. Classe C. Classe C, beleza. 70 mil nós. Que é próximo? Acho que A. É A, né? Então, passou dos 65 mil, né? A gente tem um classe A. E aí tem uma pegadinha, não vou responder agora, né? Eu pus uma rede com 256 nós para vocês pensarem aí, tá? Então, quem já sacou não precisa responder agora, tá? Mas é uma pegadinha, né? Então tem uma pegadinha aqui no local 4 para você fazer, tá? E você vai usar a mesma RFC, 1918, né? Então, respeitando aqueles endereços que a gente usa para rede corporativas, tá? E aí eu entro num assunto que a gente chama de né, máscara de subrede de comprimento variável, né? Em inglês a sigla é VLSM. Você vai dizer o que é isso, né? Então deixa eu voltar aqui que acho que fica mais fácil ou mais difícil de entender. Vamos lá. Se eu pegar esse canal de comunicações, eu preciso de um endereço aqui para esse roteador e um endereço para esse roteador, certo? Eu preciso de 2 endereços, tudo bem? Para a rede. Porém, se eu for olhar, né, em termos de barra, ele é um /24, né? Ou seja, eu tenho, né, em tese, até 256, sendo que o 0 é reservado e o 255 é reservado também, né? Então eu tenho 254 endereços que eu posso usar aqui nesse canal, né? Se eu usar simplesmente uma máscara de classe C desse jeito, /24, tá? E o que isso implica? Isso implica em falha de segurança, né? Porque se eu estou usando 2 só e eu tenho 254 disponíveis, se um cara abre o canal aqui e se conecta, né, via TCP/IP, ele tem ainda 252 endereços que ele pode escolher. Vocês concordam? Tá? Então, se eu conseguir grampear o seu canal aqui, o que não é muito difícil de fazer, tá?
porque eu posso ir por fora, por exemplo, de um prédio que tem uma grande distribuição de redes e ir na caixa, né? Por exemplo, onde está chegando a fibra ótica, eu grampeio a sua fibra, tá? Se você usar uma máscara de rede muito frouxa, eu coloco um equipamento de rede com TCP/IP que fica monitorando todo o teu tráfego do lado de fora. Entenderam a falha de segurança aqui? Rapazes e senhoritas. Sim. Sim. O que seria uma máscara frouxa, professor? Um exemplo, assim. É essa aqui, né? Ó, quando eu ponho o zero, né? O zero pode ir do 0 até o 255, né? Uhum. Então, tirando o 0, que a gente usa só para nomear a rede, o 255 para boas-vindas, né? Que é o broadcast, eu vou ter 254 endereços válidos. Só que para esse canal de comunicações, eu preciso de 2 endereços só. Eu preciso de um endereço para essa serial 1 e eu preciso um endereço para essa serial 1 aqui, né? Do roteador 1 e roteador 2, tá? Uhum. Os outros 252 endereços eu não vou usar no barra 24, né? E aí o perigo, onde mora o perigo? O perigo é você ser grande, porque assim, né, o cara quando vai te mostrar o data center, né, de comunicações ou qualquer outra coisa, é lindo, né? É lindo. Ele te mostra lá, putz, segurança, procedimento para entrar, crachazinho, digital, você tem que bater o olho às vezes, né? Mostra um negócio bacana. Só que se você for na rua, ao redor do data center, muitas vezes a gente vê uma festa do caqui, né? Está tudo pendurado ali em umas caixas e tal. Então a rede de todo mundo está entrando de uma forma meio bagunçada, né? Aí basta eu ter paciência, né? Eu vou lá à noite, ponho uma escadinha, né? Ponho o meu uniforme de, sei lá, de net ou de, como fala, de telefônica, né? E abro a caixa de emenda simplesmente, né? Quantas vezes a gente não vê o pessoal fazendo isso, né? Sem dar satisfação, e eu grampeio a rede que eu quiser, né? E aí, se essa rede tiver endereços IPs disponíveis, eu já coloco um software rodando, né, na máquina que eu grampeei ali a tua fibra óptica, que é um sniffer, né? Ela vai ficar monitorando, por exemplo, o tráfego TCP/IP, e eu posso dizer para o sniffer assim, ó, monitora somente os pacotes que estão transportando senha, né? Serviços de senha. E aí ele começa a me dar as senhas da rede, da sua rede, tá? Então, embora o data center tenha uma puta de uma segurança, se você for do lado de fora, não tem segurança nenhuma. Então, a gente tem que se precaver, né? Então, uma das formas de se precaver é a gente usar uma máscara mais adequada. Beleza? Beleza. É isso. Então, deixa eu voltar lá, né? Então, a ideia do VLSM, né? Eu pego exatamente esse cara para dar de exemplo, né? Se você olhar, o que eu fiz aqui, ó? Isso aqui é uma rede classe C, né? Então, ao invés de usar um barra 24, como no exemplo anterior, eu passo a usar um barra 30. Né? O que significa barra 30? Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem. O barra 30 significa que eu vou ter 30 bits uns. Né? Olha só, né? No endereço. Portanto, eu só tenho 2 bits para brincar com as estações. Tá? Sendo que o 00 é reservado para a rede, o 11, né? Tudo em 1 é reservado para broadcast. Né? Então eu ponho até aqui o endereço, né? Ou eu escolho sei lá, escolhi acho que 36. Não, ele já escolheu, desculpa. O exemplo já escolhe, ele dá que é 36/30, né? Então eu pego o 36, esse número aqui, e eu vou variando só os 2 últimos dígitos, né? Então se eu deixar em 0, é o nome da rede, ó, tá? Então 192.168.136 é o nome dessa rede, desse canal, tá? Se eu deixar os 2 bits em uns, né? É o endereço que a gente chama de broadcast, né? De boas-vindas, né? Que é o 39. E sobra para os endereços das interfaces, ó, o 01 e o 10, que corresponde ao número 37 e 38. Tá? Então a gente costuma dizer, eu vou voltar aqui né, só para tirar essa. A gente costuma dizer, né, que eu usando um barra 30, né, mesmo que o cara grampeie a minha rede, né, ele pode fazer isso, ele não consegue subir um serviço TCP/IP, né, para monitorar tráfego TCP/IP. Vocês concordam?
Agora vamos debater um pouco. Sim ou não? Sim, porque só tem 2 disponíveis, que é o que eu estou usando, é isso? Exatamente, Ah, né? tá. Eu só tenho 2 disponíveis que as interfaces já estão usando, então ele não consegue subir, né? Aí você vai dizer, mas aí ele vai usar um circuito, um monitorador de enlace. Só que o monitorador de enlace, o cara tem que ser muito manhoso, sabe? Muito bom para começar a pegar informação, né? O mais legal é você ir lá no TCP direto, né? Então você conseguiu o endereço TCP/IP, né? Direto. Então, usando esse tipo de cuidado aqui, a gente minimiza os riscos de segurança das redes, né? Usando a técnica de VLSM, né? Como esse exemplo aqui. Então, tipicamente, em canal de comunicação, né, com técnica VLSM, a gente usa sempre /30. Tá? Por quê? Porque eu só vou ter 2 endereços válidos e ninguém vai lá do lado de fora do data center, né, que nunca está protegido, e vai lá à noite e grampeia o meu canal. Tá? Porque, de novo, né, alguém trabalha ou já visitou o data center? Hein, rapazes? Vocês já Não, visitaram Eu o não. data center? Não? Não. também Não, não. Bruna? Não, tá. Bom, quando vocês tiverem oportunidade, né, tem muitos legais aqui, né, na cidade de São Paulo, né, que é um grande centro de internet. Se você entrar no data center, às vezes você vai ficar maravilhado, né, com os serviços que eles têm, né? Puta, tem câmera para tudo quanto é lado, né? Tem crachás. O crachá tem nível de segurança, então se você não é um cara que precisa entrar até a sala dos hacks, né, onde vão ficar, por exemplo, servidores ou roteadores, você não tem autorização, né? É um negócio lindo, maravilhoso, assim, né? Os hacks, por exemplo, não têm identificação, né? Por que não tem identificação um hack? Bom, Ele mascara, não sei. porque, veja, se eu sou, você imagina que eu sou eu tô colocando, eu sou da Vivo, né? E eu aluguei um espaço lá no data center para pôr equipamentos da rede para atender ali a região, né? E você imagina que o bastidor do lado tá marcado net, né? Claro, net lá, né? É óbvio que, tudo bem, tem câmera, mas eu vou tentar dar uma porradinha ali né, no bastidor da Claro e da net para derrubar eles, né? Eu sou competidor deles. Então a gente não identifica também o bastidor, né, o hack, por segurança, tá? Por segurança. É claro que alguns, né, a gente consegue ver pela quantidade, né, ou pelo tamanho do bastidor, você desconfia que tipo de serviço que tem ali dentro, né? Enfim, né, não vou dar mais dicas sobre isso, mas a gente consegue desconfiar, mas não consegue saber, tá? Então é lindo sempre por dentro, mas eu convido vocês depois a visitarem por fora. Por fora vocês vão ver que é sempre, e não é só no Brasil, tá, gente? Se você vai para os Estados Unidos é a mesma coisa, né? É um festival de cabos pendurados, né? Em cima, no poste, normalmente vocês têm a rede de média tensão, né? Que está chegando lá, 13 kV, né? E um pouquinho abaixo, vocês vão ver um bordel, né, de fios, tem par trançado, misturado com fibra óptica, né? Então as operadoras literalmente fazem uma festa do caqui, né? Chega à noite, vai pendurando coisa, né? Às vezes uma desconecta a outra, né? Vocês imaginam a sacanagem. Alguém trabalha em operadora aqui? Não. Acho que Tá, não. tá bom. Mas, enfim, né? Vocês imaginam as malandragens que não tem por aí, tá? Então, de novo, né? É bom sempre a gente se precaver, né? Se eu preciso só de 2 endereços, por que eu vou deixar mais? Deixa 2, tá? Para ninguém te grampear do lado de fora, tá? Quando vocês saírem na rua, não sei se vocês já observaram o bordel de cabos que a gente tem? Sim? Nos postes, eu digo. Sim. Sim. Defina bordel de cabos. O quão grave tem que ser para ser assim? Porque é meio que normal aqui, né? Ter um bordel de normal. cabos. É normal. Tem regulamentação, a regulamentação saiu há pouco tempo, ninguém respeita, né?
Né, teoricamente, a gente pode ter até 6 operadoras, né, por poste, mas ninguém respeita isso, né? Nos Estados Unidos, se você for visitar, observa também que é o mesmo bordel, tá? Se você for para a Europa, aí já é diferente. Se você for para uma França, por exemplo, você não vai ver nem poste. Esse é um negócio que impressiona, né? Você vai, por exemplo, se você pegar umas fotos de Paris, né? Por exemplo, você não vai ver poste, né? E cabo pendurado, é tudo subterrâneo, né? Então o acesso é bem mais restrito, né? Né, um camarada abrindo lá, você imagina, né, aquela rotatória lá da Champs-Élysées, né, para fazer uma manutenção durante o dia, durante a noite, vai ficar muito visível. Ele provavelmente vai ser abordado, né, para ver se tem alguma autorização para fazer isso. Tá? Mas, obviamente, é uma obra que fica enterrada, né? E obra enterrada, né, ela demora para amortizar o custo e ninguém vê. Então, político não quer fazer. Tá? Então, por isso que aqui no Brasil a gente tem esse bordel, nos Estados Unidos não é diferente. Tá? Aqui no Brasil, em São Paulo, o único lugar que é exceção é a área da Paulista. Se vocês forem visitar a área da Paulista, vocês vão ver que tem vários locais, né? A própria avenida lá, quando tá perto da Augusta, não tem postes, tá? É tudo subterrâneo, porque foi previsto em galeria subterrânea. Não que não tenha bagunça, né, no subterrâneo, mas o subterrâneo fica menos acessível, né? Não é eu encostar um carro com uma escada que eu consigo grampear uma rede, tá? E fazer uma espionagem aí de rede. Beleza? Beleza, professor. Ok. Aí eu avanço, né? Eu dou esse exemplo e eu repasso, então, aquele primeiro exemplo lá, agora contando com a questão de segurança, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Em São Paulo, né? Que eu tinha 20 mil nós, 20 mil nós é menor que 2 elevado a 15, né? Então, com 15 bits, perdão, com 15 bits, né? Reservado para nós, eu resolvo. Então, se eu tenho 32 ao total, né, são 4 bytes vezes 8 dá 32, 4 menos 15 dá 17. Então, a máscara vai ser barra 17, tá? Nesse caso, para melhorar a segurança. A filial do Rio, por exemplo, né, eu tenho no máximo 25 nós, beleza. 25 é menor que 32, 2 a quinta, tá? Então, eu preciso só de 5 bits para poder endereçar as estações. 32 menos 5 dá 27, então vai dar um barra 27. Tá? Barra 27, se você traduzir, né, os uns para números, para bytes aqui, né, você vai ter 24, então 3 bytes vão estar em 255, e o terceiro, eu vou ter os 3 primeiros bits em 1, né, que dá o número 224. Tá? E aí, finalmente, acho que tem um canal aqui. Eu não deixei um canal, não. Ah, não, é que eu já dei o exemplo do canal, né? Então, eu fiz a sede, eu fiz o Rio de Janeiro. Vocês pegaram a ideia de como é que a gente trabalha com isso? Sim, deu para ter uma noção, sim. Tá? De novo, né? A live aqui não é para a gente ter assim, eu não vejo a aula, né? A aula está lá na videoaula, né? Com aquela minha voz monotônica, né? Que você vai ter que tomar bastante café, não, brincadeira. Mas enfim, né? Ali está bem explicado. Aqui eu só estou contando alguns truques aí que a gente usa, tá? Que sejam pontos de atenção. Então, se eu vou implementar com VLSM, é para eu aumentar a segurança, né? Máscara variável, tá? Sempre essa noção. E aí eu te dou uma outra situação, também safada, tá? Tem umas pegadinhas aqui para vocês trabalharem não mais com a norma, né? Ou a FC 1918, mas com o VLSM, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, não deveria, vamos ver se vocês enxergam. Eu vou entrar na minha rede doméstica aqui, ó. Deixa eu dar um prompt. Então, se a gente pegar a minha rede doméstica, deixa eu pegar aqui, não sei quem que é. Ah, o Lucas estava aqui, agora tem um guest. Eu vou dar um IP config aqui, tá? Então, se você olhar a minha rede, né? Está aqui embaixo, na verdade, a interface, né, que está sendo usada, eu estou por Wi-Fi. Ela é uma rede o quê, hein?
É um 92168 alguma coisa? É do fabricante, não? Não. Tá? Então, aqui, realmente, eu fiz o planejamento da rede. Eu estou usando um classe A, só que a máscara, o que eu fiz com a máscara aqui? Essa máscara 255255 é de um classe B, né? Eu poderia ter até apertado mais, né? Usado 3 255, né? Então a rede seria 1188.1, né? Essa rede doméstica, e deixar só o último octeto reservado, por exemplo, para as televisões, para os celulares, para os notebooks que eu conecto. Tudo bem? Tá? Então, essa é uma safadeza aqui que a gente faz, eu recomendo vocês fazerem também, né? Depois depois que você fizer os exercícios, faz um planejamento da sua rede dentro de casa e muda, né? Não deixa um 92168, porque qualquer barata tonta sabe que, né? Inclusive a gente vê pelo fabricante, né? Às vezes o cara não troca nem o nome da rede, né? A gente chama de SSID, né? Aí a gente pega a conexão sem fio com o nome do fabricante, você já vai lá na internet, vê qual que é o IP e vê inclusive qual que é a senha do roteador, né? Que às vezes o cara não troca nem a senha do roteador, né? Certo? Então tem um monte de falhas de segurança ali, tá? Então só para mostrar um exemplo aqui de máscara variável, né? Eu estou usando um classe A com máscara classe B, eu poderia até apertar mais aqui em casa, né? No planejamento que foi feito. Ok? Deixa eu voltar lá na nossa configuração. Então, eu pus uma situação sacana aqui para você pensar um pouco, para usar a VLSM, tá? E uma outra também, né? Agora, né, você vai usar a VLSM também para cada um desses caras, né? E eu quero ver o que vai dar e o que vocês vão conseguir, né? E tem safadeza também. O último é o mais safado, né? Para você configurar com a parte do VLSM melhorar a segurança da rede, tá? E aí eu apresento IPv6 para você, né? Nossa, obrigada. O IPv6 ele se destaca do IPv4, porque se eu pegar o IPv4, ó, eu tenho no máximo, né? 2 elevado a oitava elevado a quarta, dá 2 a 32 endereços, né? Tem um número limitado que é 4,2 bilhões. Aí você vai dizer, caramba, isso é quase a população da Terra, né? A população da Terra está em quanto? A população da Terra está em quanto? Rapazes? 7 Sei lá, talvez uns 7,6 a 7,7 É bilhões. isso aí. Nós estamos, né, com mais de 7 bilhões de habitantes, portanto, né, se eu for dar um IP por habitante, já o IPv4 não atende. Se eu contar mais as coisas, né, a gente está mais ou menos entre 30 a 40 bilhões de coisas conectadas à internet, a gente já vê certamente que o IPv4, sem alguma safadeza, que é o PAT e o NAT, ele não vai atender, né? A gente teria que ir para o IPv6, tá? Então, o IPv6, diferentemente do IPv4, ele trabalha com 128 bits, tá? Então, dá um número aí, um número meio estúpido, né? 3,4 vezes 10 elevado a 38. Eu não sei nem em português quanto que é 10 a 38, né? Certo? Porque tem milhão, bilhão, depois em quatrilhão, não, vem trilhão, quatrilhão, sei lá. Tem que ver, né? Mas é um número estúpido, né? E desses 128 bits, a gente agrupa de 4 em 4 e forma números hexadecimais, né, no IPv6. E 64 bits ficam sempre reservados para a rede e 64 para a estação. Então, um exemplo de endereçamento IPv6 está aqui, ó, né? Ele é sempre /64, né? Porque 64 bits reservado para a rede, né? Ou esses 4 primeiros blocos aqui. E a gente tem forma, é um número, assim, difícil, né, de guardar, né, gente? O que vocês acham? Sim, é bem difícil. É um número meio horroroso, né? Então tem uma técnica, né, de supressão, né? Por exemplo, quando eu tenho blocos contíguos de 0, eu simplesmente posso suprimir o bloco e pôr 2 pontos, 2 pontos, tá?
Então, aqui contando, né, o número de dígitos que eu tenho, eu vou descobrir que estão faltando 8 zeros aqui. Tá? E 0 à esquerda eu suprimo também. Ó. Então, esse 0 antes do D, deixa eu ver onde tem. Ó, esses 2 zeros antes do F, eu suprimo aqui também. Ó. Então, aqui tem FF. Então, eu sei que vai ter 00 antes. Aqui DB8. Então, eu sei que vai ter um 0 antes. Tá? Então, com isso, eu consigo encolher, né? Esses endereços IPs, né, eles ficam mais assim interessantes, né, para a gente analisar, tá? Não fica, é uma forma que o pessoal tem de fazer isso. E uma coisa que ficou acordo entre fabricantes, né, por IPv6 ser implementado quase que automaticamente no mundo, né, o pessoal padronizou, né, assim como a Microsoft usa aquela rede 169, né, que eu comentei, os fabricantes padronizaram usar FE80. Né? Então, de novo, ó, eu vou lá no prompt do DOS, eu não implementei IPv6 aqui, tá? Então, se eu for no prompt, são 6 aulas, 8 aulas. Deixa eu dar um ipconfig aqui. Tá? Se você olhar, né, o meu endereçamento IPv6, ó, existe, né, tá vendo? Tá automático. Se você olhar aqui, né, onde eu estou olhando, eu me preocupei com o IPv4, mas o IPv6 está automático, ó, FE80, tá vendo? E a ideia, né, é que mesmo usando, né, todo mundo FE80, você vai ver que é um número muito grande, muito estúpido de endereços que eu posso ter. Então, se todo mundo estiver conversando com FE80, né, como se eu estivesse numa rede local mundial, e aí todo mundo enxerga todo mundo. Né? Então, essa foi a sacada dos fabricantes. Já que a turma não se preocupa muito com IPv6, né, porque tem esses recursos que a gente usa, que é o PAT ou NAT, eu vou pôr todo mundo com FE80 e um certo ponto lá da implementação, né, quando os roteadores estiverem upgradados, todos upgradados, vai estar todo mundo vendo todo mundo. Né? Essa é a grande sacada do IPv6. Beleza? Deixa eu dar um requisito aqui. Dúvidas? Angústias? Tudo bem aqui, gente? Sim. Tranquilo. Tudo bem, professor. Tranquilo, né? Então, tá? Vocês depois podem ver na casa de vocês e tal, vocês podem implementar, né, um IPv6 diferente, mas aí vai ter que rotear, né, IPv6, né? Porque você vai estar numa rede diferente. Então, de novo, né, você vai ver que qualquer máquina, né, um celular, uma TV que você entra, que tem IPv6, né, a convenção é usar o FE80. E aí eu mostro um negócio, aqui uma comparação só de endereços, né, que eu escrevi por extenso, ó, aquele número lá bacana, tá? Então vocês veem que é um número meio grande, né? Certo? Se eu estou em bilhão, né, ó, eu estou aqui 1000, milhão, bilhão, né, trilhão, né? Então só isso aqui, ó, já atenderia, né, todas as coisas que a gente, e todas as pessoas que estão conectadas na internet mundial, tá? Sobraria ainda todos esses números aqui, né? E é por isso que o FE80, né, nem cheira nem fede, né? Quando a gente implementa da esquerda para a direita, né? Que foi a pergunta lá do Wesley, inclusive, né? Para uma rede, tá? Então, naturalmente, a gente em um certo momento vai ter IPv6, tá? Deixa eu ver se eu comento aqui. Ah, não, aqui é só o endereçamento, né? Então, é técnica, né? Isso é um endereço completo. A gente sabe que blocos contíguos de 0 eu posso suprimir, 0 à esquerda eu posso suprimir, então eu posso mudar esse endereço aqui. Mesma coisa aqui. E aqui você vai fazer o contrário, ó, né? Você tem um A, por exemplo, eu sei que eu tenho 3 zeros à esquerda, né? Se eu tenho 112, eu sei que eu tenho um 0, né? Isso aqui eu só pus o 0, eu sei que eu tenho 3 zeros à esquerda, 3 zeros à esquerda, e aí, recompondo tudo, eu vou saber quantos zeros faltam entre esses dois pontos, tá? Então, esse exercício fica para casa aí, para vocês fazerem. E uma questão, deixa eu ver se eu abordo aqui. Esse é um negócio de modê, né? Mas eu coloquei, isso aqui é uma invenção de europeu, né? Uma norma europeia, que ela pega o MAC address, né? O MAC address é um endereço físico, né?
que vai estar na camada física, que a gente chama, né? Então, você pega uma placa de rede, uma placa wireless, o teu telefone celular, né? Ele vai ter um endereço físico, né? Um endereço físico de acesso ao meio, né? Por isso que chama MAC address, né? Estabelecido por essa norma 802, né? Que é a norma de redes e redes locais do I3E. Tá? Então, eles inventaram um negócio que eu nem vou perder meu tempo, vocês vão ler depois, vai. Mas, a partir do MAC address, ele cria o endereço de estação, né, que você vai usar no IPv6. E aí eu já escrevo aqui que está em desuso. Por quê? Eu não estou vendo a imagem, mas eu tive esse problema outra aula, tá? Pode ficar tranquilo, depois eu vejo. Por quê, rapazes e senhoritas? Bruna? Lucas? Wesley? Não sei, professor. Não faço ideia também, professor. Já atingiu o limite de Ou compatibilidade com sistemas antigos? Então, boas hipóteses, né, que vocês estão levantando. Mas a principal que pega aqui, gente, é segurança de novo, tá? Porque, repara, ó, a partir do endereço de rede IPv6, eu poderia chegar no endereço físico. Ou, se eu souber o endereço físico, eu posso chegar no endereço IPv6. E que não é muito difícil, ó. Se eu ligar uma máquina na internet, ó, deixa eu pegar de novo a rede de casa aqui. Deixa eu só um instantinho dar um ESC e deixei lá para o prompt, né? Pô, toda hora eu estou fechando, eu devia deixar aberto o prompt aqui. Prompt. Beleza. Né? Então eu vou dar um ARP, se não me engano, -A. Né? O ARP é um serviço do TCP/IP que ele pega cada endereço físico, o MAC address, e mapeia o IP. Tá? E esse serviço, né, ele fica automático quando você instala, né, uma pilha de protocolos TCP/IP numa máquina, e eu posso consultar a qualquer momento. Né? Então vamos ver. Nossa, tem endereço para chuchu aqui, hein? Alguns repetidos, né? Que estranho, né? Com interfaces diferentes. Mas observa, né? Esse aqui é o meu gateway padrão, né? O roteador da minha rede. Eu consigo ver o endereço físico, ó. Tá? Esse 12, eu consigo ver o endereço físico. Esse 42, eu consigo... Vocês percebem, não? Tá? Isso aqui é uma falha de segurança, né? Porque a partir do endereço físico, né, eu conseguiria restituir o endereço IPv6, né? Isso não é legal, tá? Isso, do ponto de vista de segurança, é alguma coisa fraca, tá? Então, o que a gente faz aqui? Deixa eu voltar lá, a gente está aqui. A gente faz o esquema Microsoft, né? O que a Microsoft ela adotou? Eu tenho que usar F80, beleza. E o resto do número? O que eles fazem? Vocês sabem? Chuta. Tá? Pega qualquer um. Tá? Até porque dá para testar se tem coincidência, né? Se tem alguém usando já esse endereço, mas a probabilidade é muito pequena. Vocês concordam o tamanho do número que a gente tem? Tá? Então a Microsoft simplesmente ela chuta o endereço. Tá? Eu tenho que usar FE80, né? Mas o restante, os outros 5 blocos, ela inventa um número. Tá? É um número qualquer. Não tem nada a ver com essa norma aqui. Então eu cito a norma, né? Porque europeu curte esse troço meio quadradinho, né? Mas na prática a gente acaba não usando. Tá? Tá em desuso. E aí eu vou para... Tudo bem, gente? Aqui, vocês estão vivos, não? Vão dando feedback aí para mim, por favor. Sim. Então, sim, tudo bem. Tá. Então eu vou para a parte de sockets e ports, né? Tá? Então, na gravação, você vai ver que eu falo um pouco do modelo OSI, né? Da ISO, né? Da International Standard Organization, que foi um modelo proposto com 7 camadas, né? Tem muito livro que se organiza dessa maneira, né? Então, deixa eu pôr aqui que acho que tem a mesma coisa. Não, essa aqui está até melhor, né? Que tem em português, né? Eu tenho a camada física, que é o meio físico, propriamente dito, tem a camada de enlace, né?
que via camada física, né, se conversa com outra estação e garante que eu vou estar livre de erros, né? Então, se um pacote chegar errado, eu descobrir, né, por algum controle de erro, que o pacote está errado, eu peço retransmissão da estação remota, né, a camada de enlace, e é na camada de enlace que tem o MAC address, tá? Aí iria para a camada de rede, né, que a gente tem o roteamento, o transporte, onde eu acerto a ordem dos pacotes, e aí entra a parte de aplicação, propriamente dito, tá? Então, isso aqui foi implementado, gente, no passado, acreditem, em Pascal, né? Não sei se vocês chegaram a ouvir essa linguagem de programação, né? Pascal, né? Era muito usado antigamente. E não deu certo, tá? Era muito lento, né? Não funcionava direito, tá? Então, alguns modelos de computadores no passado tentaram implementar o OSI da ISO, não funcionou e isso acabou virando um modelo de referência, né? Então a gente faz um depara. O modelo que existe de fato, né, que vocês vão usar aí na vida de vocês, é esse aqui, ó, né? Onde a camada física meio que se confunde com a camada de enlace, né? Que a gente tem o hardware, né, com o cabo, né, mais o endereço, né? E a placa de rede já faz esse papel, né, de te livrar dos erros, né? O Internet Protocol, que faz a camada de rede, que a gente apresentou, IPv4 e IPv6, perdão, me desculpem, né? E aí tem dois caras básicos, né, dois caras chaves, que é o TCP, então deixa eu vir para cá, vai. A gente tem o TCP e o UDP, né? O TCP é o Transport Control Protocol, né? Ele é orientado à conexão, né? Isso significa que um serviço, né, uma aplicação, né, literalmente, né, que vai usar o TCP, né, ele primeiro abre, né, ou conversa com uma máquina remota e é tipo um telefone, né? Ele manda um alô, né? Aí a máquina remota tem que devolver o alô, né? Que é como a gente faz no telefone, né? Quando atende o telefone é quase internacional, né? É alôs em diversas línguas, né? Então você fala alô de um lado, o cara fala alô do outro, você sabe que a conexão está estabelecida, né? E aí você começa a mandar os pacotes. Então os pacotes são confirmados, né? Os pacotes TCP, tá? E aí, às vezes, eu tenho a necessidade de não ter confirmação, né? Então, o pessoal criou também o UDP, né? O UDP, o D de datagrama, né? Datagrama, perdão, vem de telegrama, né? Então, aquela ideia de eu colocar uma carta no correio eu consigo, né? Mas uma carta simples no correio, eu consigo saber se chegou no destino? Não consegue. Tem que mandar o AR, aviso de recebimento. Isso, né? Mas aí a gente vai para um tipo de um TCP acochambrado, né? Então, o UDP, né, ele tem esse problema, ele manda e esquece, né? Manda e esquece. Só se o cara lá do outro lado morrer, né? Certo? Depois de um tempo lá, sei lá, a gente estabelece, dependendo do serviço que você quer implementar, você manda de novo, né? Admitindo que, sei lá, deu timeout de comunicação e o cara não recebeu, tá? Então, exemplos de serviços, né, que vocês vão ouvir falar do TCP/IP, tem um monte, né? Todos os serviços TCP/IP estão aqui acumulados, né? Eu citei alguns só. Telnet é o terminal remoto, né? Eu assumi, por exemplo, o controle de um terminal remoto. Então, um terminal remoto, eu não posso ter falha na conexão, eu tenho que usar TCP, tá? FTP é o File Transfer Protocol, né? É o protocolo de transferência de arquivos. Eu também não posso ter falha, né, de bloco que eu estou enviando de um arquivo, né, de uma máquina para outra. Eu tenho que usar o TCP. Tá? Já esse outro aqui, ó, o SMTP, né, Simple Mail Transfer Protocol, e-mail a gente manda com o DP, né? Então, simplesmente eu não confirmo se chegou ou não, né? A gente vai confiar na aplicação. Se não chegou, né? E o dono sabe, sei lá, que de repente devia ter vindo a conta por e-mail, ele vai lá e requisita, né, de volta, né? Não chegou, foi perdido o datagrama, tá? Então, todos os protocolos, né, de correio eletrônico, a gente trabalha com UDP, né? DNS é a mesma coisa, tá?
eu resolver IP para um nome, né, www.itaú.com.br, eu também trabalho com o DP, né? E aí time out, né? Se o DNS server não responder, eu vou para um DNS secundário, por exemplo, né? Que eu cadastro. Tudo bem, gente? Certo. O serviço de ARP, né? O ARP é o reverso, né? O ARP eu mostrei para vocês, né? É implementado aqui na camada IP. E quando a gente faz um teste, né? A gente usa esse pacotinho SMP, né? Como é que faz teste, né? Na rede? Não sei se vocês provavelmente vocês brincaram já com isso, né? Como é que eu testo um endereço? Se um endereço está respondendo. Faz o ping lá, não Faz sei. Ping, beleza, né? Então eu vou pôr um ping, né? Por exemplo, eu quero ver, deixa eu ver, um endereço xarope aí, vamos ver se, porque às vezes o endereço não responde de propósito, né? Para não, esse aqui responde. Então é endereço do Itaú, né? É 2352.168.32, né? Ele resolveu o nome, né? Ele foi lá para o DNS server e resolveu. E ele está disparando, pacotes de 32 bytes ICMP e medindo o tempo, né, entre o disparo e a resposta dos 132 bytes. Então está dando 180, 190 milissegundos. Está lenta a rede, hein? Essa rede que eu estou aqui tem, em tese, 200 megabits, né, de velocidade de acesso. Só que vocês veem pelo horário, né? Está lento para chuchu, né? Certo? E o TTL é o time to live, né? Time to live é o seguinte: cada roteador que eu passo, eu vou descontando 1 nesse número, né? Até zerar. Quando zerar, eu não roteio mais. Isso é para evitar, às vezes, algumas configurações idiotas que os caras fazem, que o pacote fique em loop, né, na rede, né? Então, você cria um time to live para, de repente, o pacote é descartado, né? Se o cara fez alguma burrada na configuração dos roteadores. Tudo bem, rapazes? Uhum. Tá? Então é isso, né? O ping é um dos que usa, como fala, usa o ICMP. E outra coisa interessante, né? Vejo que esse endereço, né, que foi resolvido pelo DNS, ele pertence, na verdade, a quem, hein? Vocês já ouviram falar do Akamai? Sim. A Akamai é uma espécie de um serviço de bypass que a gente usa para reduzir o número de saltos, né, que eu tenho entre um roteador e outro, né? Eu não sei, a gente chegou a fazer o lab sobre saltos, não? A gente chegou a ver esse comando, por exemplo, traceroute? Não. Não lembro desse comando, não. Então, tudo bem, vamos ver aqui, traceroute-d, só para não ficar resolvendo o nome, né? Eu vou pingar direto esse endereço, vamos ver o que ele traz aqui de interessante para a gente, 161.32. Então, repara, ele vai nomeando, né? O que ele faz, né? Ele cria um pacote de CMP, primeiro com um time to live 1, né? Então, o primeiro roteador tem que responder, né? Então, o primeiro roteador é o roteador da minha rede, depois vai para esse 192.168.1.1, né? Que é da rede já do provedor, né? Aí tem um terceiro roteador que está desabilitado a resposta, né? Então, é por isso que fica asterisco, né? Aí passa para o roteador 187, né? 3187, deve estar dentro do mesmo backbone, né? E você vê que até o 187, o tempo, né, de resposta aqui está interessante, né? Está em torno aí de 4 a 8 milissegundos, né? Aí passa por um outro que a gente não sabe quem é, aí passa por um roteador 94, aí já saltou para 120 milissegundos. Tudo bem? Então percebam que dessa rede aqui, 187, que deve ser a rede da Telefônica, né? Ou a rede aqui eu uso o serviço da... Caramba, fugiu o nome. Da Telefônica, né? Quando eu salto, né, para uma outra rede aqui, está dando 128. E de lá para frente, né, ele vai agregando até chegar no destino. Tá? Então, veja, eu estou saindo do 11, estou chegando no 23 com quantos saltos?
16 saltos. 16 saltos. Eu estou passando, gente, por 16 roteadores para chegar no Itaú. Isso porque o Itaú contratou o serviço Akamai, né? Que teoricamente, né, ele faz uns bypass aí, né? Usando redes virtuais, né, privadas, usando criptografia, para dar menos saltos. Então veja que um simples, né, chegar no Itaú, né, no site do Itaú, tá dando 16, mas é salto para chuchu, né? Caramba, onde está esse site do Itaú aí, hein? Negócio interessante, né? A gente vê, né? Será que é um endereço brasileiro isso aí? Não faço ideia. Vamos verificar, ó. Deixa eu ver. Deixa eu colocar outra ferramenta. Oh, viu que o Kevin agora está atrapalhando, ó. Kevin entrou. Vamos fazer o seguinte, ó. E aí, Kevin, tudo certo? Tudo certo, Newton, e você? Tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Chama Super Tools, Big Tools, se não me engano. Big. Deixa eu ver o que vem aqui. Super Tools, loja de ferramentas online. Não, acho que não é essa, não. Entre em contato conosco. Caramba. Super Tools, deixa eu ver. Não. Deixa eu tentar. Super Tools. Trace Route. Deixa eu ver se melhor. Trace Route, beleza. MX Toolbox. Deixa eu ver se veio do Super Tools aqui. Deixa eu ver se a gente consegue trabalhar com ele. Tá. Vamos ver se ele consegue checar aquele endereço lá do Itaú. 2352 161 32, beleza? Vocês ajudam aí, ó. 2352 161, esqueci o último. 161 32. Então vou pôr aqui, ó. Vamos ver se ele... Deixa eu ver o serviço que eu quero ver. Eu queria saber de onde vem, né? Vamos tentar o MX Lookup, deixa eu ver o que ele acha. MX ele não achou nada, mas é um DNS reverso que eu queria fazer aqui. Tá, então vou pôr direto o site, peraí. .itaú.com.br. Deixa eu ver se tem trace route aqui. Trace, tem. Então eu vou fazer um trace aqui de onde está o Itaú, né? Na camada de aplicação, né? Eu fiz um trace quando eu abri o DOS, né? O prompt do DOS, eu fiz pela camada de TCP/IP direto, né? Vamos ver o que ele descobre aqui para gente. Vamos ver. Rapazes, ele está pensando, né? Porque tem salto para chuchu, né? Que coisa. E obviamente ele vai tentar a partir da onde ele está, né? Que não é a minha rede, né? Então, ele chegou nessa rede do Akamai, ó. Tá vendo? Ele usa o Akamai, mas ele não está dizendo... É 23, né? É isso? 2352 161, né? Que é o próximo salto aqui, né? Ele conseguiu identificar 14, né? Na verdade são 16, né? E batem, não, eu nem vi. Em algum momento bate? Não, né? Porque na verdade ele parte, tá vendo? Ó, o endereço IP dele é diferente, da onde está rosteado é um nome feio, né? Onde está localizada essa aplicação que eu estou usando aqui, né? Aí ele chegou nesse endereço 23 para o Itaú, que é da Akamai, né? Mas eu queria saber aonde está localizado. Vamos ver se está na América Latina?
Como é que a gente faz isso? Quem dá uma pista aí para mim? Como é que a gente pode localizar onde está um endereço IP? Acho que dá para usar um Ruiz, né? Isso. Então, ó, eu uso esse aqui, né? ru.is, né? Quem é? Tá? Então, quem é? Eu vou deixar o Google buscar e normalmente a gente já pega esse primeiro aqui, né? Então, eu vou tentar lá o do Itaú. Opa, deixa eu botar com letra maiúscula aqui. www. Caramba. Será que o pessoal aceita IP? Itaú. Ele não consegue resolver reverso? Acho que sim, né? BR, vamos ver. O que ele acha aqui? Então, ó, vamos aprender a ler aqui, né? Ele está dizendo, ó, o domínio do Itaú, né, Unibanco, está localizado no Brasil, tudo bem. É LACNIC que cuida. E ele não dá, mas ele não dá muitas informações aqui, né, ó, no registro. Isso aqui é aquela parte de forensics, gente, que não deu tempo da gente fazer, tá? A gente usa esse tipo, é uma das ferramentas que a gente usa. Mas engraçado, ele não tá dando quem é, né? Tá dando que é o CERT. Tá no Brasil, que interessante. Então vamos fazer o seguinte, vou abrir um outro. Deixa eu abrir o Ruiz da LACNIC. Tá? Então o Ruiz da LACNIC. LACNIC é o gestor, né, da América Latina de endereçamento IP. Né? Então eu vou lá no Ruiz da LACNIC e eu vou pesquisar aquele Itaú, beleza? Se bem que cada hora está dando endereço diferente, mas vamos ver aqui. Vamos pesquisar, vamos ver o que tem nos registros. Não match, hein? Não match. Deixa eu bater o endereço aqui, que é melhor. 2352.161.32. 23. Deixa eu copiar esse cara. É mais fácil ficar. Editar. Marcar. Não sei se vocês já fizeram isso em janela DOS, né? É chato pra caramba. E vou copiar. Copiei o endereço. E aí vamos ver se está na América Latina esse endereço. Ó. Simplesmente vou dar uma pesquisada nele. Ó, não tá, hein? O site de Itaú não está respondendo aqui pela América Latina, gente. Olha que interessante. Então vamos voltar no Ruiz principal lá, ó. Vou voltar aquele endereço lá que a gente tem. Vamos ver o que ele dá. Tá direto no Akamai. E ó a cidade que está localizado. Né? É onde ele dá. Deixa eu ver se tem um reverso aqui do Akamai para a gente localizar. Ele pede para ir no aren.net. Interessante. aren.net. Tá? Porque o Akamai, vocês conseguem ver o endereço aqui? Não. Onde é que está localizado aqui esse endereço? Esse endereço é de quem? Está em Cambridge. Está em Cambridge. Né? Cambridge nos Estados Unidos, gente. Interessante, né? Ou tem alguma máscara, ou o site, esse site que a gente usa, né, do Itaú, o web está hosteado lá mesmo, hein? Nos Estados Unidos. Não fazia ideia disso. Faz sentido. O ping dos servidores daqui para lá costuma ficar entre 170 e 200 milissegundos. Perfeito. Quem que está falando? É o Vinícius? Isso. Perfeito, Vinícius. Concordo com você, ó. Esse tempo aqui, né, em tempos normais, não de Covid, né, justifica eu entrar num cabo submarino e sair lá nos Estados Unidos, né, pegar uma rede norte-americana, tá? Inclusive a gente pode ver, ó, eu posso ver pelo endereço, né, deixa eu copiar mais um, ó, só para a gente dar uma xeretada, vai.
Vamos marcar esse primeiro que respondeu aqui, que está dando um atraso maior. Vamos copiar ele. Deixa eu ver onde edita, copia. E eu vou colar aqui, ó. Ctrl V. Vamos ver esse roteador, onde é que ele está localizado. Ele tá... Rapaz, o bicho vai até Amsterdã, na Holanda. Não, não pode ser. E ele não está dando nenhum endereço, né? Netherlands. Que louco, ele vai, ó, olha só. Ele está saindo aqui do Brasil, isso aqui é a rede da, eu sei que é a rede da Vivo, tá? Esse outro roteador eu não sei quem é, deve ser algum roteador já de redes, né, dessas redes de borda para rede local. E esse endereço está em Amsterdã, gente. Né, o pacote foi lá para a Europa. Então agora está fazendo sentido mesmo esse tempo de resposta, né? Ele foi lá para a Europa e de repente ele foi para essa rede 12. Vamos dar uma olhada também. Vamos dar uma olhada onde está essa rede 12? De repente eu fiquei com vontade, não sei vocês, né? Já desviei totalmente a aula, né? Certo? Vou selecionar aqui esse endereço IP, ó. Copiei. Vou colar aqui no Ruiz. Vamos ver se o Ruiz traz alguma informação. Onde está essa rede 12? É uma rede da TIT. Então faz sentido, olha só, né? Faz sentido. O meu pacote está saindo aqui do Brasil para a rede da Vivo. Da rede da Vivo, ele está caindo em Amsterdã. Amsterdã é o grande ponto de entrada da internet mundial, né? Da Europa. Não me pergunte por que foi para a Europa. E depois ele acaba caindo na rede americana da TIT, tá? A TIT, até chegar no destino que a gente viu que está em Cambridge. Que louco, né? Ele vai para a Europa, ele está sendo roteado para a Europa, o melhor roteamento, né, que ele encontrou agora é ir para a Europa, lá para Amsterdã, e pegar carona na rede da TIT, né, que são esses endereços 12 aqui, ó, você vê que quase não muda, né, o tempo de resposta. Oi? Até chegar lá em Cambridge, nos Estados Unidos. Então o site não está aqui no Brasil, hein? Interessante. Tá? Desculpa, ficou clara essa brincadeira, que não é bem brincadeira, né? Essas ferramentas aí que eu mostrei para vocês. Uhum. Isso, na verdade, não faz parte da apostila, tá? Isso é só a parte do Forensics que não deu tempo de dar, mas, enfim, vai estar gravado isso aí, vocês vão ter, né? Mas uma dúvida, Nilton, será que esse Akamai não é só tipo a CDN para, sei lá, não ter ataque de DDoS e aí internamente ela devolve isso para algum data center aqui no Brasil? Porque não faria sentido o equipamento físico ficar lá, né? Eu concordo com você, mas o que me deixou desconfiado é que o último endereço que respondeu foi realmente o do Akamai, né? Porque o que acontece, né? Esse trace, ele não para, né? Ele continuaria se, por exemplo, é uma CDN do... É que no caso do Itaú não dá para usar CDN, né? Porque eu tenho páginas dinâmicas, né? Não, no sentido de ser tipo uma camada de proteção mesmo para aguentar o tráfego, e aí, não sei, por trás eles na verdade estão. Igual, por exemplo, eu ligo uma VPN aqui e na verdade meu IP está saindo lá por Denver, mas eu tô aqui. Não tem como fazer isso inversamente, eles batem lá no Akamai, que está em algum lugar, e aí internamente pela rede deles vem bater aqui em Alphaville, aqui no data center, ou sei lá, Pode ser. No prédio deles ali da Consolação, né? Porque seria meio doido ficar fora, o Internet Banking ficar rosteado fora, né? Meio... O Internet Banking eu acho que não é o mais preocupante para o Itaú, né? Eu acho que o mais preocupante para o Itaú, no caso do Internet Banking, é estar num lugar seguro, né? Certamente, estando, de repente, rosteado lá nos Estados Unidos, vai estar mais seguro do que aqui. Agora, com certeza, né, do front-end, né, que é aquela capinha do Itaú que a gente recebe, né, até o mainframe do Itaú, aí deve ter uma outra rede, né,
contratada que chega aqui no... Que eu sei que eles têm data center ali na... Caramba. Puta, fugiu o Na nome. Conceição ali, né? Na Conceição. Naqueles prédios ali. A Conceição e o redundante deles, esqueci a localidade. Acho que não é no Unibanco ali, na Rebouças? Então, eu tenho a minha dúvida se está ali no Unibanco ou se foi lá para Alphaville agora. Alphaville eu digo, né? Não lá Alphaville. Na Equinix lá, né? Lá onde fica isso, todo mundo. Onde tem todo mundo. Mas provavelmente é isso. O front-end, né? Essa capinha do Itaú aí que a gente usa, está hosteado lá nos Estados Unidos. Só que realmente aí, dali para frente, a gente não consegue mais ver, né? A aplicação provavelmente está vindo de volta para o mainframe aqui no Brasil, né? Dá uma puta volta, né? Não é à toa que fica lento, né? Esses acessos, né? E é interessante que a internet, né? Nesse momento decidiu ir para Holanda, né? Amsterdã, e depois ele pegou uma carona na rede americana TIT até chegar lá em como fala, que a gente viu a cidade, Cambridge, né? Interessante, isso eu não tinha visto. Tá? Mas a gente pode continuar, né, fazendo isso, enfim, né, para buscar informações, né? Por exemplo, se eu quiser saber, né, acho que todo mundo já fez isso, né, mas não custa mostrar a ferramenta. Se eu quiser saber o IP que a internet está me vendo, não, eu acho que eu entrei no endereço errado. Peraí, deixa eu ver se ele vai me dar. Tudo bem, ele deu. O endereço da minha estação, né, certamente não é esse aqui, né? Mas eu estou sendo exposto para a internet via esse endereço, né? E esse endereço pertence a Vivo, beleza? Tá? Aí você vai dizer, mas como é que, né, ele consegue? Porque provavelmente outros clientes da Vivo vão ter esse mesmo endereço. Aí ele vai estar com o serviço de PAT habilitado, que aí eu vou voltar para a apostila, beleza? Senão a gente vai devagar um pouco mais aqui. Mas acho que foi legal, né, essa devagada aqui. Ok, deixa eu pôr modo de apresentação. Oi. Tudo bem, rapazes e senhoritas? Estão vivos aí? Firme e forte. Legal. Então aqui eu explico, né, que na verdade de TCP a TCP, os TCPs oferecem portes, né, de conexão para as diversas aplicações, né? E as aplicações, na verdade, são processos que vão estar rodando em memória, tá? É basicamente assim que funciona. E aí a gente tem as portas típicas, né, que o TCP oferece para as aplicações. De 0 a 1023 são portas reservadas, né? Reservadas para os serviços básicos. Então, um exemplo, né? Se eu estiver usando porta 20 ou porta 21, eu sei que é FTP, né? Se eu estiver usando porta 23, eu sei que é Telnet. 25 é SMTP. 110 é o POP3, né, que é um SMTP melhorado, né? 53 DNS. E se eu quiser implementar a minha aplicação, eu vou ter que pôr ela no PC, né, e usar um socket, né, abrir um socket de comunicação, se ela vai se comunicar com outro PC, né, que vai do 1024 até o 65.000. Beleza? Quando a gente pinta o cabelo dele. Claro. E aí eu explico, então, o que é o PAT e o NAT. Né? Basicamente, a gente começou com o NAT, né? Aqui, acho que está meio... Não sei se vocês conseguem ver direito aí na máquina de vocês. Mas, fundamentalmente, eu faço o seguinte, eu pego um servidor interno da minha rede e eu exponho ele na internet trocando o endereço dele, né? Eu simplesmente, quando chega o pacote aqui, né, eu pego o campo de quem é o sender, né, quem que está enviando, e eu troco o endereço, né, do sender. Então a internet vai ter a impressão que esse endereço interno 92, na verdade, quem está enviando é o 209.165.200.254, que é o que pode estar acontecendo lá, que o Boris levantou no caso do Itaú, né? Aí o cara da internet lá roda a aplicação, manda de volta para esse endereço, quando bate nesse roteador, esse roteador troca para a rede interna, tá? Então o NAT foi uma forma de eu expor, né, de uma maneira assim controlada, né, e segura, serviços que eu tenho na minha rede interna
para o meio externo. Tá? O primeiro que foi criado é estático e depois, obviamente, foi criado o dinâmico, onde eu tenho um pool de endereços, né, que as máquinas internamente podem solicitar e usar por um tempo, né, para fazer a translação. Tá? Só que o que acontece? O NAT ele é 1 para 1, né? Cada IP interno ele vai usar o IP público, né? Então, ele não é muito eficiente quando a gente fala dessa limitação de endereços TCP/IP. E aí que entra na jogada o PAT. Tá? O PAT, basicamente, o que ele faz, né, é o seguinte, né, eu tenho um servidor aqui que eu quero atingir, eu estou nessa rede, né, 192.168.1, né, uma rede classe C, o roteador está com endereço 1, as outras máquinas endereço 2, 3 e 4, né? E aqui, bom, o exemplo talvez não tenha sido muito feliz, eu peguei esse MP, mas imagina que é um FTP, né, na porta 20, né? O que ele faz é o seguinte, ele sempre vai sair para a internet, ó, esse roteador de borda aqui, que está fazendo o PAT, todos os pacotes que chegam aqui, ele vai fazer sair com esse endereço, ó, o 67.210.971. Só que, se vier dessa estação, né, que é a estação 2, né, imagine que aqui não seja a porta 18, seja a porta 20, né, ele vai sair para a internet com a porta 18. Beleza? Tá? Então, eu vou requisitar um serviço aqui na internet, mascarando, né, os IPs que eu tenho aqui internamente, usando portes. Tá em aula, Tá? Antônio? Usando portas IPs. Então, vocês viram que eu tenho até 65 mil, né? Eu tenho 16 bits, né, na verdade, de portas para usar, né, no PAT. Então, eu consigo pôr até 65 mil estações num único endereço IP público. Tá? Então, isso resolve o problema das redes corporativas. Basta eu contratar um canal que tem um IP válido, ele vai traduzir os IPs internos para ports. Ok? Beleza, senhores? De novo, né? Isso está, obviamente, melhor explicado, né? Por isso que tem 3 partes do vídeo, né? No vídeo, que eu só estou mostrando a ideia, né, do PAT para vocês. Ficou claro? Ficou, professor. Perfeito. Tá? Uhum. E aí, obviamente, vendo o vídeo, vai dar mais detalhes para vocês. E é esse filho da mãe, né, o tal do PAT, que vem sacaneando a implementação do IPv6, né? Por que eu estou chamando esse cara de filha da mãe, né? Porque com esse mascaramento aqui, ó, se eu tiver aqui um dispositivo IoT, será que eu consigo enxergar diretamente esse serviço IoT aqui? Silêncio. Eu não consigo, né, gente? Porque eu não consigo rotear diretamente, né? Não sei se vocês conseguem perceber, né? Porque eu estou passando por essa translação, né, de endereço para porte, né? Eu não consigo passar um pacote diretamente de um IoT para outro IoT, ou de um IoT, né, para uma máquina, né? Ou fazer um M2M, né, que a gente chama Machine to Machine Communication, né? Eu não consigo fazer. Por outro lado, se eu tiver com IPv6 habilitado, todo mundo tiver na rede FE80, né, esse IoT vai estar enxergando esse IoT. Então a gente consegue fazer uma troca direta, tá? Como é que a gente resolve isso na internet hoje, para vocês verem, né? Eu tenho que ter uma terceira parte aqui que eu conheço, né? De tal sorte que eu consiga chegar nessa terceira parte, que vai triangular, e aí vai mandar para o outro. Tá? Só que isso gera, né? Eu não sei se vocês já usaram o VNC Server, serviço de conexão remoto da Google. Alguém já usou isso, não? Para acessar a máquina remotamente? Eu não. Não? Nunca usaram? Não. Então, eu tenho como, né, por exemplo, acessar o PC, deixar o PC aqui da minha casa com a apresentação e ir lá para o Mackenzie e fazer isso. Mas, para isso, eu preciso usar um servidor que vai triangular na internet. Né? E esse servidor é ruim, porque esse servidor
a gente sempre pode desconfiar da técnica que a gente chama man in the middle, né? O homem no meio, né? Ou seja, o homem no meio está escutando o tráfego dos dois lados, né? E de repente ele pode roubar alguma coisa que seja interessante, né? Então a gente não recomenda nenhuma técnica man in the middle, porém, né? Eu não consigo fazer essa máquina enxergar diretamente, né? Essa aqui, sem passar pelo serviço de PAT, né? E o PAT, então, destrói, né, a possibilidade de conversa, a não ser que eu tenha um servidor que a gente chama o man in the middle. Tá? Então, o PAT, por um lado, ele vem resolvendo os problemas do IPv4, mas ele não resolve esse problema de uma máquina poder enxergar outra que está no Japão, por exemplo, sem fazer uma triangulação. A é boa também. Beleza? Beleza, professor. Tá? E aí você vai ver que tem, né, mais 2 exercícios para você trabalhar com VLSM. Eu te dou aqui um /30, então tem um endereço válido só na internet. E aí eu digo, ó, eu tenho 100 estações, cada estação vai abrir 10 aplicações. Então eu vou ter 1000 aplicações até rodando ao mesmo tempo. Eu preciso de 1000 soquetes, certo? Então, com um endereço válido e 1000 soquetes, eu consigo implementar um serviço de PAT, tá? Para poder fazer as 100 estações com as 10 aplicações cada uma se conectarem na internet. Tá? Então, essa é meio a resposta, né, do que está aqui. E o outro, né, aí eu mudo aqui os números, mas eu te dou um /28, né? Então, você tem mais endereços válidos na internet, tá? Então, aí a quantidade de PATs, né, de portas que você vai ter que fazer diminui, né, porque você tem mais endereços válidos, tá? Para você exercitar isso aqui. E aí acabamos, né? Aí vimos tudo de precioso que, né, a gente precisava ver nessa segunda parte, né? Vou até tirar aqui, se vocês me permitem, tirar do modo de apresentação e voltar aqui meio no face-to-face, né? Vou tirar aqui o meu... Então, estamos aqui de volta. Com isso, a gente conseguiu ver, né? Nesse pouco tempo, apesar de pouco tempo, a gente estudou, né? Lembrando, né? Toda a internet brasileira, vimos uma série de questões de segurança, né? Que a gente pode ter. E agora estudamos nessa segunda parte, que foi relativamente curta, a questão do roteamento, né? Roteamento dinâmico em redes de computadores. Acreditem, tem muito imbecil que faz roteamento estático, né? Fica montando as tabelas de rotas. E vimos a parte de IPv4 e IPv6 e o PAT e o NAT, né? Que são os 2 serviços básicos que sustentam aí os proxies e os firewalls que a gente tem nas redes de comunicação. Tá? A única coisa que faltou ver, eu gostaria de ter mais tempo, mas não teve, mas a gente deu uma palhinha aí no vídeo, é a parte do forensics, né? Como é que a gente faz uma perícia usando algumas informações, né, do cara que é o atacante. Tá? Como é que a gente consegue descobrir algumas informações sobre questões aí? Lucas, tranquilo? Tranquilo, Tranquilo, Eu acho Kevin. Eu acho que eu vou ter que rever essa aula algumas vezes para poder pegar o assunto de vez. Mas ok, fica à vontade, né? Nós temos uma semana só, tá? Semana que vem é semana de P2 já, não é isso? Eu acho que sim. Nesse horário, né, mais ou menos da aula, eu vou estar soltando uma avaliativa, né, para vocês. Como tem bastante atividade, né, a gente criou bastante atividade nessas 2 semanas para vocês se divertirem. Vocês lembram que a gente combinou inverter, né? 70% da avaliação eu vou fazer em cima dessas atividades que vocês estão entregando, e a avaliativa da semana que vem, né, que a gente não pode chamar que é a P2, né, mas a gente não pode chamar de prova, vai ser 30% do nosso N2 aqui do Mackenzie, beleza?
Perfeito. Legal. Então, olha, eu continuo acessível, né, durante a semana, vocês vão me mandando e-mails aí, né? WhatsApp, né? Eu acho que é a forma mais rápida. Fiquem à vontade. Se for algum assunto muito específico, vocês podem me chamar no privado, não tem problema, tá? Como alguns já têm feito, é tranquilo. E ao longo da semana, se tiver muitas dúvidas comuns, principalmente o Wesley, né, que é o nosso camarada-chave aqui, eu vou pedir para o Wesley me avisar, aí a gente marca uma outra live para tirar dúvidas de vocês, né, se houver, né, tá? Se com esse vídeo e mais os vídeos que vocês têm para se divertir aí não forem suficientes. Tudo bem? Tudo bem, professor. Rapazes, é isso. É uma pena a gente não estar presencial, né? Daria para a gente fazer mais bagunças, né? Na parte de redes aí, certamente. Mas no final não acabou prejudicando tanto, né? Eu acho que mais a parte do Forensics que eu queria fazer a partir do Mackenzie, porque para mostrar como chama, é cheio de bolas, né? Então dá para explorar, dá para a gente explorar anonimamente, né? Uma série de falhas que tem em todas as redes, né? Não é só na rede do Mackenzie, e utilizar serviços terceiros aí para assim, coisas boas ou coisas ruins, né? Coisas boas ou coisas ruins. Tá? Por exemplo, eu sei que no Mackenzie vocês têm dificuldade de acessar alguns sites, né? Então tem uma forma de contornar isso, né? Mas isso é legal mostrar lá no Mackenzie, né? Aqui todo mundo, né? Se mostrar aqui na rede, eu vou acessar qualquer coisa, né? Eu não pus um firewall aqui, né? Quer dizer, tem o personal firewall, mas não tem não estou bloqueando, né? Não sei o blacklist, eu não estou bloqueando nenhum serviço que no Mackenzie, por exemplo, às vezes é muito restrito. Beleza? Ok. Beleza, professor. Então é isso. Estou à disposição de vocês. Semana que vem a gente passa essa avaliativa, para vocês mexerem, né? A avaliativa, né, eu vou dar um tempo para vocês resolverem e ela vai ter um nível de dificuldade maior, tá? Como vocês vão estar com consulta à distância fazendo, tá? Vai ter um nível de dificuldade maior do que uma prova que você está resolvendo ali no papel, tá? Só para vocês não ficarem assustados, vai dizer, caramba, o Newton deu, né? Eu vou precisar tomar café, beleza? Certo. Nada diferente aí das suas provas tradicionais. Nível ITA. Exato. Eu tava esperando. Ainda bem que tem o compressor, Beleza. o normalizer na saída ali, né? Não, mas legal, legal. Eu acho que vocês vão se. Vai ser muito bom. Quem não vai trabalhar com isso, pelo menos está inteirado desse assunto, né? E aí vocês vão se divertir com a prova também, eu tenho certeza. Beleza, pessoal? Sei. Então, rapazes e senhorita, né? Eu vou ficar por aqui, né? Esse material, então, só eu lembrando, né? O Wesley não me lembrou. Vocês querem em PDF o material inteiro, eu vou postar lá no Moodle e eu vou baixar esse vídeo, né, do Skype e vou pôr lá no Moodle também, tá? Para vocês poderem acessar, se precisar. Combinado? Combinado. Combinado, professor. Ok. Então, rapazes, vamos terminar a call, ok? Ok. Isso aí. Então, um abraço aí para todos. Tá? Tchau, A gente professor. vai Um abraço, falando. professor. Tchau, Boa professor. noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Se cuidem.